Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá, e nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Qual é a Diferença? Pois bem, o quadro Qual é a Diferença de hoje é um quadro que trata no nosso canal Professora Gisele Mendes da distinção entre os diversos delitos que estão no Código Penal e nas leis especiais no Brasil. O nosso episódio de hoje do quadro Qual é a Diferença vai tratar da distinção entre os crimes de charlatanismo e curandeirismo que estão no Código Penal. Por que nós vamos falar desses dois crimes? Porque, de acordo com as investigações que são conduzidas pela chamada CPI da pandemia no Senado Federal, a cúpula da CPI está conjecturando a possibilidade de levar ao conhecimento do Ministério Público um possível indiciamento do presidente da República do Brasil pelos crimes de charlatanismo e curandeirismo que estão no Código Penal, por toda a gestão em relação à pandemia da Covid-19 no Brasil. Portanto, nós vamos conhecer um pouquinho mais hoje sobre estes crimes e a distinção entre charlatanismo e curandeirismo no Código Penal, e vamos falar um pouquinho também sobre o exercício legal da medicina no Brasil. Qual a diferença desses crimes? Bom, para começar, o crime de charlatanismo e o crime de curandeirismo, eles estão lá no capítulo 3º do título 8º do Código Penal, da parte especial do Código Penal brasileiro. Esse título 8º é dedicado à proteção da incolumidade pública, em geral, a incolumidade, vida e saúde da população em geral. E o capítulo 3º do título 8º diz respeito à saúde pública. São os crimes contra a saúde pública que se abrem já ali no artigo 267 com o crime de epidemia, que nós conhecemos muito bem, não é mesmo? Depois, na sequência, os últimos crimes estão relacionados realmente à profissão médica, ao exercício regular dessa profissão, ou exercendo de forma exacerbada os seus limites, ou então se fazendo passar por médico e tudo mais. O crime de charlatanismo, eu vou colocar para vocês aqui no rodapé, é o artigo 283 do Código Penal brasileiro. Então, o charlatão, o que ele faz? Charlatanismo significa inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. A pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, vejam, inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Inculcar é no sentido de introjetar ali na mente das pessoas, no sentido de transmitir aquela informação de forma veemente a respeito desse meio secreto e infalível que nós já vamos falar qual é. Anunciar já tem o sentido de publicizar ou divulgar para as pessoas várias e indeterminadas, da população em geral, esse meio secreto e infalível. Então, inculcar é fazer entrar na mente ali do cidadão, e anunciar é publicizar, é divulgar em geral. O meio secreto ou infalível, não tem que ser secreto e infalível, observem bem aqui no rodapé, é meio secreto ou infalível. O meio secreto é aquele que não se sabe como opera. Então, aqui o charlatão ele diz conhecer alguma coisa que ninguém conhece, né? Uma fórmula mágica que pode operar a cura de uma determinada doença. Infalível é no sentido de um meio que não apresenta nenhuma dúvida a respeito da cura de uma doença. Então, o meio infalível é aquele que é realmente taxativo, que é contundente na melhoria ou na cura de uma determinada doença. Em relação a medicamentos cuja fabricação, cuja distribuição e compra pelo Ministério da Saúde está sendo investigada pela CPI da pandemia no Senado, nós temos principalmente a cloroquina, hidroxicloroquina e a ivermectina, que teriam sido produzidas e comercializadas numa quantidade muito maior aí, e as indústrias farmacêuticas também estão sendo investigadas por isso durante a CPI. Nós não ficamos no meio secreto, propriamente dito, porque a fórmula como esse medicamento opera, a sua bula é conhecida, a composição é conhecida, né, tanto da ivermectina quanto da hidroxicloroquina. Mas infalível aí com certeza, né? Nós temos aí a maior autoridade do Brasil, que é o presidente da República, fazendo propaganda desse meio como um meio infalível em relação à cura da doença Covid-19. E a ciência atesta, depois de, claro, de estudos, de experimentos, que o medicamento é inócuo, inclusive que pode até fazer mal, ele pode, inclusive, para pacientes que já estão no estágio mais avançado da doença, fazer muito mal. Então, seria inculcar, ou, sobretudo, anunciar e divulgar, né, pelas redes sociais, como aconteceu, um meio que seja infalível em relação à doença Covid-19 e que, na verdade, não é adequado a esta doença. Vejam que a pena é de 3 meses a 1 ano e multa. E mesmo que não haja nenhum tipo de lucro em relação a isso aí, o crime é este, que é crime contra a saúde pública. Se o charlatão tem uma finalidade de lucro, ele vai incidir no artigo 171, no artigo relativo ao estelionato, porque o estelionato tem a ver com obter lucro em troca de algo que seja fraudulento. Mas aqui no charlatanismo nós ficamos simplesmente com um meio
fraudulento, o meio que, na verdade, não é um meio infalível para a cura da doença, que é bem o que acontece em relação à hidroxicloroquina e ivermectina no Brasil. No entanto, eles foram medicamentos amplamente distribuídos, divulgados, né, como meios que possivelmente poderiam evitar a doença, ou se a doença está no começo, fazer ela regredir, e isso ficou comprovado pela ciência que não acontece. Apesar disso, o presidente insistiu. Aí vocês vão dizer, professora, o que é necessário em relação, além do tipo objetivo, em relação ao tipo subjetivo? Aí nós temos um ponto muito importante. Pela doutrina que se consagra em relação a esses delitos, é necessário que o agente saiba, ou pelo menos desconfie da ineficácia do medicamento. Então, tanto se admite aqui o dolo direto quanto o dolo eventual, pessoal. É claro que o dolo direto é mais difícil a pessoa ter certeza, né, que tanto a hidroxicloroquina quanto a ivermectina não fazem nada em relação ao Covid, inclusive podem fazer mal. O dolo direto, nesses momentos de pandemia, em que ninguém tem muita certeza de nada, é mais difícil de configurar. Mas o dolo eventual, ou seja, assume-se o risco de que este medicamento poderia não dar em nada ou inclusive fazer mal, ele poderia não fazer bem ao paciente. E mesmo sem ter certeza, a pessoa faz a publicidade, vai inculcar ou anunciar esse meio infalível, que seriam esses medicamentos, principalmente cloroquina e ivermectina. Então, o dolo pode não ser direto, mas é um dolo eventual que também é admissível nesse delito. Ainda que não se tenha certeza e pesquisas ainda sejam feitas em relação a esses medicamentos, o fato é que cada vez mais se sabe que eles não operam com eficácia em relação ao Covid e que podem até fazer mal ao doente. E mesmo assim, mesmo com dolo eventual, o presidente fez publicidade destes medicamentos de forma expressa, não é? Já em relação ao curandeirismo, nós temos o artigo 284 na sequência do Código Penal, que diz assim, vou colocar no rodapé o curandeirismo agora. Exercer o curandeirismo, primeiro, então é um delito que tem uma forma vinculada ali às maneiras como se exerce o curandeirismo, né? Prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância. Prescrevendo como se fosse médico, né? Ministrando tem mais a ver com tomar, injetar o medicamento, e aplicando tem mais a ver com pomadas, de forma superficial ou externa na pele do paciente. 2, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. Aí abre-se uma fórmula mais ampla de execução desse delito de curandeirismo, através de rezas, de orações, de uso de ervas medicinais, enfim, uma série de coisas que poderia se colocar aí, usando, por exemplo, expedientes que são completamente acientíficos, né? Como, por exemplo, colocar teia de aranha numa ferida aberta para evitar que a hemorragia prossiga, né? Isso não tem nenhum embasamento científico. E número 3, fazendo diagnósticos, né? Ou seja, dizendo qual doença a pessoa tem. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. E é muito importante que eu vou falar aqui. Este delito não é cometido pelo verdadeiro médico. É cometido por pessoas rudes, que se fazem passar por um curandeiro, não que assumem a profissão de médico, porque senão vai ser o delito de exercício legal da medicina. Elas não se apresentam de forma técnica, elas não têm conhecimento técnico, e nem o que elas fazem inspira a técnica. Elas se baseiam na crença, no medo, né, que tem o paciente para prescrever, para ministrar, para aplicar, para diagnosticar de uma maneira bastante rudimentar. Então, o médico, ele nunca comete este delito. Mas o médico pode cometer o charlatanismo. O médico pode, sim, incidir no charlatanismo, que é o delito anterior do 283, quando, por exemplo, ele faz, né, uma propaganda da ivermectina ou da hidroxicloroquina. Então, o médico pode cometer o charlatanismo do 283, mas ele nunca vai cometer o curandeirismo do 284, o verdadeiro médico, porque aqui a coisa é mais rude. Mas um terceiro, né, seja o presidente da República ou qualquer pessoa, pode sim fazer isso, fazendo-se aí passar por alguém que teria um dom de cura, uma fórmula mágica. Embora a conduta dele, a meu ver, se enquadre mais no 283, por ter feito, então, o anúncio de um medicamento supostamente infalível contra a Covid-19. Mas, de qualquer maneira, estaria prescrevendo aí, né, que é o inciso número 1, uma determinada substância que não adianta em relação à doença, inclusive pode agravá-la. Bom, se o crime é praticado, isso está no parágrafo único do artigo 284, praticado mediante remuneração, aqui sim nós temos uma cláusula em relação à remuneração. O agente fica também sujeito à multa. Então, não vai para o estelionato. 284, se houver fim de lucro, aplica-se também a multa de forma acumulativa à pena de prisão. Mas, fazendo aqui mais uma vez esclarecimento de que o 284, curandeirismo, não é cometido pelo verdadeiro médico. Professor, e se o médico, ele por acaso se exacerba no exercício da sua profissão, o verdadeiro médico, ou se a pessoa se faz passar por médico técnico, né, coloca lá o jaleco branco e começa a operar como se fosse um médico e ela não é. Aí o delito, que é o último que nós vamos falar nesse quadro, qual é a diferença de hoje, é o do 282.
O 282 é o exercício ilegal da profissão médica, também da arte dentária ou farmacêutica, né? Mas mais nesse período de Covid, da profissão médica. Então, o artigo 282 diz respeito a exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Esse 282 pode ser cometido também por qualquer pessoa e até por um médico que eventualmente se exceda na profissão. Mas essa primeira parte ela é sobretudo cometida por aquela pessoa que não se formou e está praticando atos como se médico fosse. É claro que o estudante de medicina pode e deve praticar determinados atos médicos até para a prática, né, da medicina propriamente dita e com assistência sempre de um médico, mas ele pode se arvorar médico sem ter o seu diploma legal, não é? Isso é imprescindível, então ele estaria, sim, o estudante nesse caso, praticando esses atos sem autorização, sem acompanhamento de um médico, realizando 282. Pode ser um terceiro que nem faculdade de medicina faz, e pode ser o próprio médico, pessoal. Quando fala excedendo-lhe os limites, vejam, excedendo-lhe os limites, é aquele médico que faz mais do que o médico pode. O que seria esse caso? Ele poderia, por exemplo, manipular fórmulas de um medicamento, ele não é farmacêutico, não é? Então ele não tem a condição de fazer isso, ou de alguma maneira operar os dentes do paciente, e ele não é dentista, né? Então excedendo os limites da profissão médica. Mas é importante saber que esse excedendo os limites da profissão médica, ele não diz respeito às especialidades. O médico ele ainda não tem a residência em cirurgia plástica, ele se arvora cirurgião plástico, ou ele não é um médico gastroenterologista, mas é um médico ortopedista e vai lá querer fazer uma cirurgia, um diagnóstico ligado ao sistema digestivo. Isso não tem a ver aqui com o nosso crime, tá? Porque ele de fato é um médico, né, formado como tal, e ele está indo para uma especialidade em relação à qual ele não fez a sua residência, não se especializou, mas isso tem uma implicação administrativa ligada à deontologia médica e à ética médica, aos conselhos regionais e o federal de medicina, mas não chega a ser um crime, até porque médico ele é, então o risco para o paciente é bem menor, já que ainda que não seja a especialidade, ao menos é um médico, mas aí haverá processo certamente ali no âmbito do CRM ou do CFM, certo? E a arte dentária ou farmacêutica, na verdade, o dentista ou o farmacêutico também podem exceder os seus limites, também podem, por exemplo, fazer diagnósticos médicos, né, fazer mais do que deveriam. O dentista não pode, por exemplo, dar uma anestesia geral no paciente, eles também podem cometer este crime. E qualquer pessoa que se arvore a ser médico sem ser, mas com aparência técnica. Se não é com aparência técnica, seja maneira rudimentar, então nós voltamos lá para o curandeirismo do artigo 284. Ok? Então, muito interessante esses 3 crimes aqui no nosso Qual é a Diferença de hoje, sobretudo a diferença entre charlatanismo e curandeirismo, pelos quais aí, provavelmente ou possivelmente, vai haver um indiciamento do presidente da República pelo fato de anunciar e inculcar o uso da hidroxicloroquina e da ivermectina contra a doença Covid-19 no Brasil. Esse foi o nosso Qual é a Diferença de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui o seu like, compartilhe esse conhecimento, inscreva-se no canal Professora Gisele Mendes e nós voltamos proximamente com mais vídeos no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!